Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Eu quero deixar aqui uma pequena reflexão aqui. Eu quero falar sobre o arrependimento ou uma dracma. Esse é o tema. O arrependimento ou uma dracma. O que vale mais? O que vale mais? Uma conscientização, uma mente limpa, um proceder santo ou um valor, uma dracma, um dinheiro? Em que de fato nós damos mais valor na nossa vida como seguidores, né, do exemplo de Cristo? Eu vou ler o texto que está em Lucas, capítulo 15, o versículo 8 ao 10. Presta atenção, diz assim, olha, Jesus contando uma parábola. Ele disse assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a luz ou a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? Versículo 9. E achando-a, reúne suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia se perdido. Versículo 10. Assim digo-vos. Aí Jesus disse, porque ele está falando que a mulher disse, agora ele está dizendo, ou ele disse: assim digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Amém? Vamos lá, vamos entender isso aqui, porque Jesus falava muito por parábola. Então a gente precisa, à luz do Evangelho da Graça, interpretar a parábola, entender essa linguagem, né? Esse exemplo que ele estava dando. Bom, primeiro Jesus, ele está falando que, contando uma história, né? Uma parábola, de que uma mulher tinha 10 dracmas. Então ela tinha 10. Geralmente, quando você tem de sobra, você não valoriza tanto quando perde alguma coisa, porque você tem de sobra. Vamos supor, eu vou usar o exemplo da mulher de novo, porque a parábola se refere a uma mulher. Imagine que a mulher, ela tem lá 10 pares de sapatos, mas ela tem 10. Talvez, se um sapato daquela ali descolar, quebrar o salto, a não ser se ela seja muito apegada, ela não vai muito ligar, não vai dar importância, porque ela tem mais 9 pares. Ou se ela tem de sobra, tem condição, ela vai, compra outra e substitui. Então geralmente as pessoas que já têm não dão tanta importância, porque tem condição de conquistar mais e mais. E Jesus disse que essa mulher, ela tinha 10 dracmas. Só que uma dracma se perdeu. E esta mulher, ela valorizava as dracmas dela. Nós não sabemos a profissão que ela exercia,
Nós não sabemos o tipo de trabalho que ela desenvolvia, mas por certo, ela era uma pessoa que gostava de economizar. E quando ela perdeu uma dracma, ela não se contentou com as 9 que sobrou. Ela queria a 10ª dracma que havia se perdido. Então, quando a dracma se perdeu, ela acendeu uma luz, começou a varrer a casa e buscar aquela dracma com diligência, até achar. Ela queria encontrar a dracma dela. A título de curiosidade, uma dracma era uma antiga moeda da Grécia e de outras regiões do mundo antigo, e era uma moeda de prata, e o seu valor equivalia a um dia de trabalho na agricultura. A dracma também era conhecida por ser uma moeda mencionada na parábola de Jesus das dracmas perdidas. A palavra dracma, ela é derivada ou deriva do grego dratomai, que significa agarrar ou pegar com a mão. Então, o nome dracma já significava isso. Olha o sentido. Jesus contava uma parábola, mas toda parábola tinha um sentido. A dracma tinha um sentido de algo que tinha que ser agarrado, ou ser pego com as mãos. Ou seja, você não podia soltar, você tinha que segurar. Você estava o tempo todo, agarrado com ela. Esse era o sentido da dracma. Então, quando aquela mulher perdeu essa dracma, ela foi justamente ao pé do sentido da palavra do grego. Ela acendeu uma luz e começou a varrer a casa e foi buscar a dracma dela, porque ela queria agarrar a sua dracma, segurar a sua dracma. Ô irmão, é parábola? Você está contando parábola em graça? Só que a resposta de Jesus está no versículo 10, a cereja do bolo está no versículo 10. Então aquela mulher acendeu a luz e foi procurar a dracma que se havia perdido. Algumas considerações que aquela mulher fez, algumas questões interessantes. Primeiro, ela acendeu a luz. Jesus, Ele é a luz, a palavra ilumina. Sem a luz você não consegue enxergar. É óbvio. Para encontrar algo que está perdido, você precisa acender a luz. Nós só conseguimos hoje entender o Evangelho porque a luz de Cristo iluminou a nossa mente. Sem a luz do Evangelho não tem conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Mas essa verdade só é possível nos libertar quando nós colocamos a luz, quando os nossos olhos estão iluminados, para encontrar dentro de cada um de nós aquilo que estava perdido. Então aquela mulher acendeu a luz. A segunda coisa que aquela mulher fez foi varrer a casa. Primeiro você joga luz na sua mente. Primeiro você precisa buscar conhecimento, porque sem o conhecimento você não se liberta. Isso, se nós formos trazer para a vida secular, é assim também. Se você quer exercer uma profissão, se você quer buscar uma qualidade de vida melhor, você vai ter que estudar, você vai ter que ter luz, ter conhecimento. Se você não buscar o conhecimento, você fica perdido. Uma pessoa sem conhecimento de nada, ela está perdida, ela não sabe o que fazer. Ela não tem norte. Se a senhora vai fazer um bolo para vender, ela vai ter que estudar, buscar as receitas para fazer o melhor bolo da vida dela, para ela se destacar. Se você vai ser um segurança, um motorista, um profissional, você tem que se qualificar
estudar para você dar o seu melhor. Então, em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos de fato buscar esse conhecimento. Esse conhecimento é a luz que vai clarear, vai ampliar o nosso campo de visão. Essa luz, esse conhecimento vai abrir portas. Essa riqueza de conhecimento estará dentro de você e ninguém vai roubar de você. Então, quando aquela mulher perdeu a dracma, a primeira coisa que ela fez foi acender a luz. Se ela não acende a luz, ela não encontrará a dracma. A segunda coisa que ela fez, após acender a luz, foi varrer a casa. Acender a luz às vezes é fácil, irmão. O evangelho é pregado, a luz já começou a acender na mente de vocês. A primeira vez que você ouviu o evangelho da graça por boca de alguém, aqueles, claro, que de fato entenderam o evangelho da graça, quando você ouviu uma palavra da graça, a luz chegou. Epa, rapaz, ó, eu estava tanto tempo escravo do sistema, essa palavra que o irmão pregou aí me libertou. Te libertou dos montes, do sistema templário, dos sacrifícios. Isso é luz. Te libertou do medo do inferno, do medo do diabo, medo de Jesus voltar e você ficar. Isso é luz. Então, quando a luz chegou, clareou a tua mente. Glória a Deus, estou livre de toda a opressão maligna, de todo o jugo de escravidão pastoral religioso. Por quê? Porque a luz chegou. Aquela mulher acendeu a luz, ela disse: agora eu encontro a minha dracma perdida. Mas aquela mulher começou a varrer a casa. E muitos filhos de Deus que saíram do sistema e receberam a palavra da graça, encontraram e acenderam a luz na sua vida, mas não querem varrer a casa. A luz chegou na minha vida, irmão Elcio, mas e a casa você varreu? Não, irmão, mas a luz não chegou, eu não já conheço. Jesus não disse: conhecereis a verdade vos libertará? Sim, mas a casa, você vai varrer? Você vai limpar a casa? Foi o que Jesus disse em outra parábola. Um homem que está lá cheio de espíritos malignos e perversos nele. A casa está suja, 7 espíritos imundos na vida dele. Estava falando ali de um caráter, de uma condição do homem, da podridão, da sujeira que estava no coração do homem, porque o próprio Jesus disse que é do coração do homem que vem o adultério, o homicídio, os roubos, a prostituição, vem tudo do coração do homem, o coração, a mente contaminada. Mas essa mente recebeu a luz, o conhecimento chegou. Mas agora vamos procurar o que está perdido aí no coração desse homem. Vamos agora varrer essa casa e tirar tudo aqui que estava perdido, o que estava levando você a uma perdição. Não uma perdição eterna, não é nesse sentido, mas uma perdição de identidade de filho de Deus. Então aquela mulher acendeu a luz e ela começou a varrer a casa com diligência, porque ela queria achar a dracma perdida. Muitas pessoas, ao receber a luz do Evangelho da Graça, até começam a varrer a casa. Ó, irmão, o Evangelho da Graça me trouxe consciência disso, me trouxe consciência daquilo. Só que muitas pessoas não varrem essa casa com diligência. Ele quer fazer como o irmão Elcio, que não sabe fazer uma faxina 100% e faz uma meia boca em casa. Mas a faxina tem que ser feita 100%. Já viu um homem fazendo faxina? É diferente quando a mulher está fazendo lá uma faxina. Então muitas vezes a luz do Evangelho chegou na nossa vida e nós começamos a varrer a casa, tirar uma coisinha daqui, não, isso aqui não me pertence mais, mas eu varro apenas a sala.
Eu não varro os quartos obscuros da minha vida. Eu não quero varrer, eu não quero tocar naquela área lá, aquele depósito lá. Eu não quero tocar naquele sentimento antigo. Eu não quero mexer lá, sabe, naqueles traumas do passado. Eu não quero me libertar daquilo. A graça chegou, a luz chegou. Eu sei que existe uma dracma perdida. E detalhe, essa dracma perdida estava dentro de casa, não estava fora, estava dentro do coração dela, ou dele. A dracma perdida estava dentro de casa, é o terceiro ponto. Ela perdeu? Perdeu. Queria achar? Acendeu a luz. Vai varrer a casa com diligência? Vai. Por quê? Porque ela queria achar. Mas estava perdida onde? Dentro de casa. Ela não estava perdida no mundo, como diz o sistema. Se nós formos conjecturar aqui para a religião, ela estava perdida dentro da igreja evangélica. Estava dando dízimo, estava fazendo a obra, mas estava perdida. Assim como nós estávamos perdidos na religião. Ah, mas eu estava na casa de papai, eu estava dentro de casa, mas perdido. Por quê? Porque dentro da sua casa não havia luz e o pastor não tinha a vassoura ungida da palavra para limpar a casa, que era a tua mente, que era o teu coração, que é o teu entendimento. Então, queridos, quando nós queremos algo, que foi o caso desta mulher, porque uma coisa é você desejar, uma coisa é você desejar, eu desejo. Outra coisa é você querer de fato e buscar aquilo. Ah, irmão, eu desejo ser próspero. Quem não deseja ser próspero? Ah, irmão, eu desejo mudar meu patamar financeiro. Quem não deseja? Ah, irmão, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Você deseja ou você quer isso? Você busca isso? Você paga o preço, no bom sentido, para obter isso? É igual os irmãos lá da tradição religiosa. Senhor Jesus, eu quero ver minha casa liberta. Senhor, me liberte disso e me liberte daquilo. O Senhor não vai libertar. É isso mesmo, o Senhor não vai libertar. A luz chegou, conhecereis a verdade vos libertará. Agora é você. É você que vai deixar isso, é você que vai deixar aquilo. É você, não é mais Deus. Você pode pedir a Deus o conhecimento para se libertar de certas situações. Mas uma vez que o conhecimento chegou e você já sabe o que tem que ser feito, não é Deus. Escute bem aqui, alguns gracistas aí que debanderaram pelo mundo das drogas, da cachaçada, e agora, é você, Deus não tem nada a ver com isso. Mas eu estou pedindo força a Deus. Não, Deus vai lhe dar força para isso. Você já sabe o que tem que ser feito. Eu já sei. Ah, irmão, você está falando como se você fosse o super-herói. Super-herói não, eu tenho as minhas lutas e eu tenho que vencer as minhas lutas. Eu tenho que vencer as minhas limitações. A luz já chegou. Agora a questão é, eu estou varrendo essa casa, essa consciência? Eu quero de fato viver uma vida em temor a Deus? Eu quero encontrar dentro de mim algo que está perdido e eu preciso restaurar? Então aquela mulher queria, porque queria a dracma dela que estava perdida. Acendeu a luz, varreu a casa até encontrar. E o que é que diz o texto? Versículo 9. E achando, ela achou a dracma, ela procurou e achou. Quem procura, acha. Quem procura, acha em todos os sentidos, né? Se você procura o bem, você acha. Se você procura o mal jaz à porta. E achando, ela convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Como eu falei, a dracma era uma moeda antiga grega que equivalia a um dia de trabalho na agricultura. Ela chamou amigas e também chamou vizinhas. Queridos, vizinhas não são amigas, vizinhos não são amigos. Você precisa ser seletivo nas suas amizades, nos seus relacionamentos. Eu sei que ela se alegrou,
Ela estava emocionada, ela encontrou a dracma perdida dentro da sua própria casa, e logo ela chama as vizinhas e as amigas. Os amigos, os verdadeiros amigos, irão compartilhar com você momentos ruins e momentos bons, mas os vizinhos, ou porque você conhece, nem sempre vai te abraçar. Pelo contrário, os mesmos irão te criticar pelas costas. Então tome cuidado com quem você conversa e o que você conversa, porque nem todos são amigos. E eu explico isso para minha filha de 9 anos, porque ela acha que na escola todo mundo é amigo. Tem amigo e tem colega. E muitas vezes, se você não estiver atento, você vai interpretar ou entender, pensar que uma vizinha, um vizinho, um colega é amigo, e aí você pode se frustrar, se decepcionar. Salomão disse que é amigo mais chegado do que irmão. Então olhe quem são seus amigos, tome cuidado com seus relacionamentos. E ela chamou as amigas e chamou os vizinhos, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Outra coisa interessante, o texto não diz que as amigas se alegraram, mas por certo, se eram amigas, se alegraram. O texto não diz que as vizinhas se alegraram. Nem todo mundo vai se alegrar com a tua vitória, e nem todo mundo vai se comover com a tua derrota. Escute bem, muitas vezes você estará sozinho. Porque é fácil no churrascão dos amigos todo mundo te abraçar, te beijar e te pegar no colo. É fácil na bonança todo mundo estar junto, mas quando você precisar verdadeiramente, você vai ver quem são seus amigos e quem são seus vizinhos. Ela, empolgada, disse: ei, vem cá, ó. Ei, eu ganhei na Mega Sena, vem cá, vamos curtir. Mas nem todo mundo ali estava se alegrando com ela. Ela estava alegre. Mas as amigas e as vizinhas, será que estavam com essa alegria toda? Ou estavam assim: miserável, tinha 10 dracmas, perdeu uma, ou mulher nojenta, foi procurar até achar, ainda vem para cá nos humilhar que achou a 10ª dracma. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que não vê você sem nada na vida. No dia que tu prospera em alguma coisa, irmão, ela comprou até um carro novo, hein? Não sabe o duro, a luta, a batalha que o irmão tem. Irmão, olha a casa nova, irmão. Aí você: minha amiga, meu amigo, vai que tá ali na espreita ali. É como disse Paulo, olhou, entrou no nosso meio só para espiar nossa liberdade. Tem muito, e detalhes, meu irmão, dentro de casa, crente, é o famoso crente coxinha, doquinha, Então ela convidou as amigas e as vizinhas para se alegrar com ela. E aí o versículo 10, para fechar aqui, aí o Senhor diz assim, ó: assim vos digo que há mais alegria diante dos anjos, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por quanto? Por um pecador que se arrepende. Observe que Jesus usa o princípio aqui da unidade, né, da dracma. A mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma, e ela diligentemente buscou a moeda dela que tinha se perdido. Aí Jesus também usa um exemplo: há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Porque Jesus não trabalha com volume, Jesus não trabalha com quantidade, Jesus olha a qualidade. O pastor olha a quantidade: eita, como a minha igreja está cheia hoje. Na mente dele está aqui, ó: 90% desse público são dizimistas fiéis. Ele trabalha com quantidade, ele não trabalha com qualidade. Ele não olha e diz assim: aquele irmão, glória a Deus, era um irmão que andava assim assado, está livre. Aquela irmã, aquele casamento restaurado. Rapaz, aquele jovem que andava no mundo das drogas, olha que coisa linda, rapaz, louvando ao Senhor. Eles não olham isso não, irmão. Eles querem ver volume, quantidade. Tem quanto? Tem 10, tem 50, tem 1 milhão. É isso que eles querem ver. Aí Jesus usa
o exemplo da mulher que varreu a casa, que acendeu a luz para encontrar uma dracma, ele disse: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. O mesmo exemplo que ele usou como um pastor que deixava as 99, não é isso? No aprisco, e ele ia atrás de uma que estava confusa, perdida. Aquela ovelha não deixou de ser ovelha, continuava sendo ovelha, só não estava fazendo parte do mesmo rebanho. Aquele irmão lá da igreja X ou Y continua sendo teu irmão de fé. Aquele irmão da igreja, da religião A ou B ou C, continua sendo teu irmão. Ele não é teu inimigo. Trate ele como irmão, mas lance luz para ele entender o evangelho. Não, irmão, é porque eu estou na graça, o resto não. Deixa isso para ele. Eles que dizem assim que a graça é uma heresia, isso e aquilo. Nós não podemos tratar e ver desta forma. Então, queridos, observe que Paulo, ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Essa mulher perdeu uma moeda que equivalia a um dia de trabalho. Não, claro que eu não estou dizendo que essa mulher amava o dinheiro, mas ela procurou o dinheiro dela. Mas Jesus falou que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando você olha para esta parábola e você começa a se identificar, a entender essa parábola, você pode fazer essa pergunta ou este questionamento para você mesmo: o que é que vale mais para você? Uma restauração genuína da tua vida, da tua alma, um arrependimento de obras mortas, ou de licenciosidade da tua natureza humana? Ou o que vale mais para você é um dia de trabalho, uma moeda? O que é que vale mais para a tua vida? Para esta mulher, ela queria a moeda dela que tinha perdido. Para Jesus, ele disse que havia alegria quando um pecador se arrependia. Muitas vezes nós damos muito valor ao material, nós estamos dando muito valor à prata e o ouro, nós estamos dando muito valor à dracma, mas nós esquecemos que esse não é o verdadeiro tesouro, porque Jesus disse que esse tesouro é humano, o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem destrói. Mas quando o meu tesouro, quando o meu coração, quando a minha mente, ela está guardada, buscando as coisas de Deus, naturalmente essa dracma perdida, esses sentimentos, sabe, de destruição da minha vida, ele transforma em salvação. E a alegria diante de Deus, quando você encontra a dracma perdida dentro da tua consciência, quando você se encontra de fato: agora eu entendo, agora eu compreendo, agora eu sei o sentido da vida com Deus. Então, irmãos, continue lançando luz em meio às escuridões da vida, às escuridões da vida. Continue varrendo a casa da tua consciência com diligência, até você de fato achar, encontrar aquele que já está em você, que é valioso, que não tem um preço de um dia de trabalho, que já habita em você, ele está dentro da casa. Paulo disse: nós somos vasos de barro, mas dentro de nós habita um tesouro. Mas para você encontrar esse tesouro dentro de você, porque ele não está no templo, ele não está no monte, ele não está na campanha, ele não está na oração forte do pastor. Esse tesouro é a presença do Cristo ressuscitado que está dentro de você. E para você encontrar ele, você precisa ter olhos iluminados e o buscar com diligência. Um jovem chegou para Jesus e disse assim: como farei para ser salvo?
Isso dentro do contexto da lei, né? Aí Jesus disse: amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus acrescenta: com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua diligência, porque naturalmente, irmãos, é do ser humano, nós somos mais diligentes para as coisas que correspondem à nossa natureza humana, mas nós não temos essa diligência toda para as coisas concernentes à vida espiritual. Eu me arrisco a dizer que mesmo com o conhecimento da graça, tem muita gente em graça que não dá a mínima, não faz nenhum tipo de esforço para ou não crer de fato nessas coisas que nós ministramos, no evangelho que nós pregamos. Eu acredito que tem muita gente em graça que tem dúvida acerca da vida eterna. No sistema religioso eu já sei disso, então não precisa nem ir lá. Tem gente no sistema religioso que paga o preço, dizima, jejua, se consagra. Ele está lá dizendo que vai ser salvo, mas quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele se questiona: será que existe isso mesmo? Será que faz sentido isso? E em graça, com o conhecimento da graça, não é diferente. E eu já pude experimentar quando alguns irmãos me disseram assim: irmão, eu estou na graça, eu conheço o evangelho da graça, mas por que eu estou passando essa dificuldade financeira? Por que eu estou com esse problema de saúde? Por que eu pedi algo a Deus e Deus ainda não me deu? Quando me dizem isso, na minha mente eu já entendi aquilo que Jesus falou: pérola aos porcos. Ainda não entendeu. Ainda não entendeu o que é evangelho, ainda não entendeu o que é espírito, ainda está preso à matéria, à carne, tentando se justificar. Porque é muito simples você abrir uma Bíblia dessa que você tem, olhar para os grandes homens de Deus, profetas, mulheres, e ver que vida com Deus e fé em Deus não tem nada a ver com condição financeira ou uma saúde inabalável. O maior pregador da graça de Deus, Paulo, aquele que mais difundiu o evangelho, Paulo, perseguido, apedrejado, o navio dele afundava de uma hora para outra, picado por uma serpente. Você nunca passou por isso, irmão, e está questionando a autoridade de Deus e o evangelho na sua vida? É porque quando nós lemos assim, muitas vezes nós não usamos a fé para entrar, sabe, na mente no espírito, para entrar no espírito e entender aquela situação que ocorria ali, para entender o motivo das prisões daqueles irmãos, para entender quando o Império Romano pegava os cristãos e colocava numa estaca e tocava fogo para iluminar as ruas de Alexandria, para entender quando o profeta Isaías foi cerrado pelo meio dentro de um tronco de árvore, para entender quando o André foi arrastado pelas ruas de Alexandria a cavalo até o seu couro, a sua pele ficar lá nas estradas. Então quando a gente lê, a gente não quer entender isso, para entender a dificuldade dos profetas se escondendo por causa dos falsos profetas, para entender o profeta com fome e Deus mandando comida por bico de ave imunda dentro daquela cultura. A gente não quer entender isso. A gente só quer ler sobre Deus e viver este mundo materialista, religioso, onde você vem para a igreja e Deus tem que te dar carro, Deus tem que te dar casa, Deus tem que te mudar teu casamento, Deus tem que mudar tua história, porque Ele é Deus. Não, irmão, para com isso. Isso nunca foi evangelho. Mas é isso que dá ibope, é isso que as pessoas querem, é isso que as pessoas buscam. Então é muito mais fácil dar aquilo que as pessoas estão esperando, mas não é a realidade da vida, é o Matrix. É Matrix, é ilusão, é uma mentira. Porque o conceito de reino de Deus e de felicidade, ele só vai
existir de verdade quando você acender a luz e encontrar o que está perdido dentro de você. O verdadeiro valor que está em você. A verdadeira joia preciosa que está em você. Tem gente que precisa de muito para se alegrar. Aquela mulher só queria a dracma dela que estava perdida. Valorize as suas conquistas, porque não é o outro que vai valorizar. Você vai trabalhar, vai estudar, vai se dedicar. Quando você conquistar, aí o outro que teve uma vida melhor financeiramente ou emocionalmente falando, teve uma estrutura familiar melhor, ele vai passar e vai dizer: dá valor a isso aí? Isso aí para mim é lixo. Para você. Para mim, que conquistei, que suei, não. Talvez para uma bicicleta para o irmão ali que sofreu para comprar, não significa nada para você. Você vai lá e compra a hora que você quiser e compra 10 vezes mais cara do que a dele. Mas ele que sabe o duro que ele deu para conquistar dele. Então é você que tem que valorizar sua família. É você. Se você não valorizar seu esposo, vai deixar outra valorizar? Se você não valorizar sua esposa, vai deixar outra valorizar? Então a gente tem que trabalhar isso em nós. Se você não valorizar o que você tem, não é idolatria, irmão, é cuidado. Se você não cuidar, quem vai cuidar? Você tem um carrinho velho, bota lá na rua. Ninguém está aí não, vai jogar pedra, vai bater bola, vai passar a unha. É você que tem que cuidar do que é teu. É você que tem que cuidar da tua mente, do teu entendimento. É você que tem que cuidar da preciosidade que há em você. É você que deve viver o Evangelho. Foi você que recebeu a graça. É você que tem que desfrutar. Mas eu sou criticado, as pessoas não entendem, as pessoas gostam. Deixam eles buscarem o que eles querem buscar. Amém, irmãos? Então, só para a gente finalizar aqui, muitas vezes é dentro de nós, tá? Não é lá fora. A dracma daquela mulher tinha se perdido dentro da própria casa. Então, nada é lá fora, é exterior. Está tudo dentro de nós, está tudo aqui, ó. Está tudo em nós. Eu preciso ser bem resolvido aqui, eu preciso ser transformado e convertido aqui, porque no exterior, o exterior não vai mudar para me agradar. Eu estava falando para a Cris, a gente saiu de um bar, um barulho, uma zoada e festa e tal, e vamos fugir daqui para um lugar mais tranquilo. E fomos para um lugar mais tranquilo, sossegado, glória a Deus. Não tinha barulho, agora já começou um encapetado lá do outro lado, botar um som de baixaria, e desce, sobe, rala, não sei o quê. Aí eu falei, tá vendo aí, filha? Ou a gente ensina a nossa criança, ou a gente entende e é transformado aqui, porque aqui fora é só perdição, irmão. É só isso, é só influência negativa, é só isso. Ou você filtra de fato para viver bem, ou você infelizmente vai ter que participar. Irmão, o mundo está perdido. Não. São as pessoas que se perderam. São as pessoas que não encontraram a luz. São as pessoas que não estão varrendo a casa. Então somos nós. Não espere não fique como religioso. Não, Jesus vai dar um jeito nesse mundo. Olha, tanta violência, tanta corrupção. Jesus, eu vou orar para o Senhor entrar com providência. Vai morrer orando. É você, sua família, o que você transmite para as pessoas, que vai construir naturalmente uma sociedade mais justa. Esperamos. Tá? Eu estou sempre lá dando as minhas aulas aos garotos. Às vezes eu paro, dou um aconselhamento, sabe? Puxa a orelha, os pais me pedem para dar um reforço, um puxãozinho de orelha, me conta alguma coisa, uma desobediência na escola, tal. Olha, não brigue, não.
tem que fazer. Porque infelizmente esse guri que a gente cuida hoje, infelizmente amanhã depois, pode se tornar um marginal. A gente não pode... mas eu orei, mas eu me consagrei. A mãe, coitada, bateu o joelho no chão e pediu a Deus lá na igreja da pomba. Está perdida ela, a pomba, o dono da pomba, está tudo perdido. Amém, meus irmãos? Graça e paz. Tem mais um louvor aqui? Tem mais uma música aqui?